A semana passada a gente adiantou um pouco, mas ficamos naquela parte em que Jesus começa a dizer quem verdadeiramente é o pai dos judeus, quando eles afirmam que seu pai é Abraão, e depois eles vão afirmar que o pai deles é o próprio Deus. João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 39, só para os irmãos não esqueçam do nosso texto. O contexto é o contexto da festa dos tabernáculos. Jesus, ele se diz a luz do mundo. Depois ele vai fazer revelações sobre sua missão, sobre sua pessoa. E os judeus que estavam ali reunidos, ouvindo Jesus ali no templo, lembrem que ele está no templo, o último versículo vai dizer isso, né? No versículo 59 vai dizer, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então ele estava ensinando no templo em Jerusalém. Aqui o grupo de judeus era grande, que estava ouvindo seus ensinamentos. Lembrem-se que alguns desses aqui vão crer nele, como diz aqui no versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele, mas eu expliquei aos irmãos que essa fé provavelmente não era uma fé genuína, pelo que Jesus mesmo vai falar depois, porque ele vai dizer aqui no verso 31, ele vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles vão questionar, de que nós precisamos ser libertos, não é? Então vejam que eles ainda não tinham entendido a mensagem do Senhor. É como nós vamos pregar sobre o amor de Jesus, ou o amor de Deus em nos resgatar e nos dar a vida, e às vezes nós não valorizamos o sacrifício de Cristo porque não entendemos a condição em que nós nos encontramos diante de Deus, como pecadores, como merecedores do seu juízo, da condenação. Porque quando nós entendermos que somos merecedores da condenação, aí é que nós vamos valorizar a nossa salvação em Cristo. Porque quando você diz, olha, Jesus morreu por você, sem a pessoa entender que é pecador e que se ela morrer naquela condição ela estará perdida eternamente, de que Deus ele tem todo o direito de condená-la, mas Deus amou aquela pessoa ao ponto de dar o seu filho por ela. Quando ela entende isso, que é pecadora, ela começa a entender verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Porque se o homem não entender o que é o pecado e a sua condição de pecador, de morto, em seus pecados, delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios 2, verso 1, diante de Deus, então ele não vai compreender a obra da salvação, o porquê de Cristo ter morrido por ele, ter assumido a sua culpa, seus pecados e ter pagado por eles. Então, Jesus vai dizer, olha, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, então uma coisa vai acontecer, é que vocês vão permanecer na minha palavra, ou seja, vocês vão obedecer o meu ensino, vocês vão guardar o meu ensino no coração de vocês, vão crer no meu ensino e vão tentar viver esse ensino, é claro. Ele vai depois aqui, ele vai entrar depois na discussão sobre o Espírito Santo, de que vai morrer, vai partir para o Pai, e vai vir o Espírito Santo para nos ajudar, não vai nos deixar órfãos, e nós sabemos que essa é a função do Espírito Santo, que é de nos levar a obedecer a Cristo. É claro que nós temos a nossa responsabilidade, aqui não nos tira, não nos exclui da responsabilidade de obedecer o Senhor. E aí o que acontece? Ele diz, e conhecereis a verdade, ou seja, vocês vão, quanto mais a minha palavra permanece em vocês, e ele é a verdade, não somente suas palavras são a verdade, mas o próprio Cristo é a verdade, no sentido de revelação perfeita de Deus, no sentido de revelação plena e clara da salvação, ele é a verdade absoluta. Então, conhecendo a Cristo, conhecendo seu ensino, suas palavras, nós vamos ser libertos. Libertos do quê? Libertos espiritualmente, libertos do pecado. E aí vocês lembram que os judeus disseram, nós somos descendência de Abraão, no verso 33, e não somos escravos de ninguém. Como é que tu dizes sereis livres? Eu já expliquei isso a vocês, e pelo fato deles serem descendência de Abraão, terem uma aliança com Deus, no sentido físico, eles achavam que espiritualmente eles não eram escravos de nada, porque eles não eram idólatras. E já tinham, claro, por essa aliança, adorar só ao único Deus, e tinham a lei, tinham a palavra,
Então eles não precisavam ser libertos espiritualmente, porque socialmente eles eram escravos, né? Eles dependiam de Roma, estavam debaixo do poder de Roma. E já tinham sido escravos do Egito, já tinham sido escravos de outras nações, como da Babilônia, um grupo dos assírios. Mas assim, eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. Então eles não estavam falando no sentido social, eles estavam falando no sentido espiritual. Mas eles eram escravos do pecado. E aí Jesus vai dizer isso claramente no verso 34, quando ele diz, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí vamos lá, vamos adiante, verso 39. Então está nessa discussão, aí Jesus vai ser irônico, vai dizer, se vocês são filhos de Abraão, então, por que vocês não fazem a obra dele, né? No verso 39 é o que ele vai começar dizendo. Então eles responderam, nosso pai é Abraão, verso 39, capítulo 8 de João. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Mas vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ele está falando que Deus o enviou para a sua missão, né? Verso 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, até aqui, só para a gente pegar esse pedaço. Então, qual é o problema aqui? Quando Jesus disse que eles precisavam ser livres, eles disseram, não, a gente não precisa ser livre de nada, porque nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, se vocês são filhos de Abraão, então por que vocês não fazem o que Abraão fez? Então Jesus é irônico, né? Então por que? Vocês são filhos de Abraão, tá certo. Então, quais foram as obras de Abraão? Primeiro, Abraão foi obediente a quem? Ao pai. Segundo, Abraão recebeu todos os mensageiros de Deus. Vocês lembram quando Abraão recebeu aqueles dois anjos e talvez o próprio Cristo, né? Sem estar encarnado, mas uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento, que é chamado do Filho, né? O Filho do Homem, né? Aquele que, ou o anjo do Senhor em alguns textos, né? É um assunto bem, bem difícil. Mas assim, e terceiro, Abraão se alegrou com a promessa de Deus de que, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 3, de que a sua descendência, ou da sua descendência, viria bênção para todas as famílias da terra. E é isso que Jesus vai dizer aqui, irmãos, no versículo 56 do capítulo 8. Alguém pode ler o verso 56 desse capítulo, sobre Abraão? Amém, é isso mesmo. Então, veja quais são as obras de Abraão. Ele creu em Deus, ele recebeu os mensageiros de Deus e ouviu suas palavras, e alegrou-se com o dia de Cristo, que seria seu descendente, ou seja, a promessa que Deus fez sobre os descendentes trouxe alegria, tanto que eu disse a vocês que o nome de Isaac significa o quê? Riso, alegria. Então ele se alegrou, Jesus está se referindo provavelmente a esse texto, que Abraão se alegrou com a promessa se cumprindo na vida dele, tanto que ele deu o nome de Isaac de sorriso, mostrando a sua alegria com as promessas de Deus se cumprindo em parte ainda na vida dele. Porque ele sabia que da sua descendência, Deus estava, a descendência dele com Sara. Não era com outro filho, mas era com Sara. Ele estava vendo um homem já velho, com 100 anos, sua mulher, sem poder ter filho, porque já era estéril. E quando ela era mais nova, ela tinha esse problema de esterilidade, não podia ter filhos. Imagine depois ela tendo passado a possibilidade de ovular, né? De ser fértil. Ela era estéril e mesmo assim depois ela ainda tem, tudo é contrário, veja, a possibilidade biológica, fisiológica, tudo é contrário à capacidade do homem na vida de Abraão.
Deus faz com que tudo seja contrário para que ele entenda que quem está realizando as promessas na vida dele é Deus. Tanto que quando ele quis adiantar com Sara a questão do filho, e Sara entregou a sua escrava a ele, e ele aceitou a ideia de Sara, e eles tiveram um filho, né? Eles, no caso, Deus disse que não era aquele filho, que o filho seria o filho da promessa, e não o filho que ele teve por sua própria capacidade com a sua escrava. Isso é interessante, porque Deus vai adiar. Quando ele chamou Abraão, Abraão tinha quantos anos, vocês lembram? 75 anos. Quando foi se concretizar a promessa de Deus dele ter um filho, ele tinha 100 anos, 25 anos depois, e a gente fica chateado, porque às vezes demora uma coisa, né, na nossa vida a acontecer, a se realizar, por causa de dias, semanas, meses. Veja que Abraão era um homem de Deus, era um homem de fé. E Jesus está dizendo, se vocês são filhos de Abraão, então por que vocês não fazem a mesma coisa que Abraão? Vejam aí o versículo, deixa eu abrir minha cola aqui. Tem uma cola enorme a me ajudar. Versículo, a gente vai adiantar, porque eu acho que algumas coisas eu já falei a semana passada. Versículo 39, ele diz, praticai as obras de Abraão. Aí no verso 40 diz, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Então veja, a atitude daqueles judeus era totalmente contrária. Vocês lembram que eles já estão querendo matar Jesus desde o capítulo 5, onde Jesus cura aquele aleijado do tanque de Betesda. Estão lembrados, né? Que ele não podia descer as águas. Eles já estão tentando matar, porque Jesus fazia isso no sábado e dizia que era um com o Pai. E agora eles estão tendo a oportunidade. Levaram a mulher, vocês estão lembrados da história, para pegar Jesus, a mulher que foi pega em adultério, para pegar Jesus em alguma falha, para prenderem Jesus e levar Jesus até a morte. Claro que eles iriam conseguir matar Jesus primeiro, porque era determinado pelo Pai. Segundo, porque Jesus mesmo ia dar a sua vida em nosso favor. Mas isso só aconteceria no tempo determinado por Deus. Ninguém poderia tirar a sua vida de qualquer jeito. Jesus, vocês lembram da história quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha quando Jesus foi preso? Jesus disse, espera aí, rapaz, guarda a espada, curou Malco, né? É Malco, né, o nome dele, curou Malco e se entregou. Ele disse, se eu quisesse, rapaz, eu pedia para meu pai enviar 12 legiões, né? Somente 12. Então, eu sei que agora está tendo, aproveitar aqui e falar, porque eu precisava falar, está tendo agora um comentário muito grande e uma divulgação sobre uma apresentação aí de Natal, que é a Netflix, né? É o quê? Portas do Fundo é um programa, Pronto, é um programa que Jesus vai mostrar Jesus como homossexual, é isso, né? E um Natal, Jesus sendo homossexual, e está a maior polêmica aí, os crentes, a nossa convenção, estavam os pastores, no grupo de pastores, dizendo, a gente tem que fazer um protesto e tal, e aquela coisa. E aí, irmãos, eu fico pensando o seguinte, isso é de hoje. Jesus, na época dele, era chamado de glutão, beberrão, príncipe dos demônios. Nesse capítulo ele vai ser chamado de demônio, vai ser chamado de samaritano. Pronto, aí chamam Jesus de homossexual, aquele indivíduo chamou Jesus de travesti, que teve aquele show lá em Garanhuns. Me diga se a gente vai ter que fazer um protesto toda vez que o mundo xingar Jesus ou Deus. Vocês acham que realmente Deus e o próprio Cristo não se defendem, não? O problema é esse, o problema não é a gente fazer protesto, é que eles vão se deparar com o Senhor. Aí é onde está o problema, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Apocalipse fala sobre a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Chegará o dia da ira do Cordeiro. E aí, meus irmãos, não tem mais o que brincar, né? Então, não se preocupem. Eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte no sentido de... Claro que ninguém vai assistir isso, né? Mas se você for fazer protesto, quando o mundo falar contra Cristo, ou blasfemar contra Deus, você vai ter que pedir para morrer. Porque você vai ficar louco.
Porque o mundo jaz no maligno. E o diabo vai usar cada vez mais o mundo para pressionar. Aqui estão chamando Jesus de homossexual. E lá fora que eles matam você se você for crente. Metralha. Não é mais complicado? Não se preocupem não que Jesus sabe se defender, viu? A gente deve defender o Senhor, mas como? Vivendo a nossa vida, a melhor maneira que a gente faz é vivendo a nossa vida para agradar o Senhor e pregar o Evangelho. Combatendo, né? Diga, irmão. Deus entregou no capítulo 1 a seus próprios desejos, né? E quando diz que Deus entregou, isso já é o quê? Juízo. Quando Deus não se importa mais, então, assim, você vai assistir? Não vai. Se você quiser cancelar, os pastores, vamos cancelar, eu digo, meu amigo, eu não tenho nem esse negócio de Netflix. Eu vou cancelar o quê? Agora, também se cancelar, agora, porque esse programa deve ser da Globo, né? Parece que, não sei quem é o dono, é um aplicativo, né? Pronto. Eu digo, então, deixe de assistir tudo, porque você vai ficar louco, você não vai entrar mais numa loja, num shopping, você não vai andar mais dentro de um ônibus, você não vai fazer mais nada. Quem fez essa minha roupa, eu sei, se foi alguém que blasfemou contra Cristo, eu não sei. A gente vai ficar... Irmãos, a gente tem que pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele nos corações. Porque sempre terá pessoas contra Cristo, sempre terá pessoas contra o Evangelho, contra Deus. E é isso que Jesus vai dizer aqui. Vocês estão querendo me matar. Às vezes estavam querendo matar ele. Não era nem chamando ele de homossexual, estavam querendo matar. Se ele tivesse encarnado hoje, a mesma coisa ia acontecer. Iam tentar matar ele também, porque ele prega a verdade, como ele mesmo está dizendo aqui. Então, como ele mesmo diz, como é que vocês podem ser filhos de Abraão se vocês querem me matar? Agora, ele diz claramente de que eles são filhos. Vamos lá para o verso... Primeiro, antes, quando ele veja aí o 42, quando Jesus diz aqui, olha, quando eles dizem que o pai deles é Deus, não conseguem mais argumentar sobre Abraão como pai deles, aí diz, não, nosso pai é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira carta de João. Você está em João Evangelho, aí você vai para a primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia. São contra. É verdade. Se fosse bem neopentecostais, é que esse mosquito foi enviado pelo demônio, né? Para eu não poder falar mais. Estava no meu olho, entrou na minha boca, ainda bem que eu não me engasguei, né? É melhor engolir o mosquito, viu, do que o camelo, né? É melhor engolir o mosquito do que o camelo. Jesus disse, né? Vocês não engolem o mosquito, mas engolem o camelo, né? Ainda bem que eu estou engolindo o mosquito, né? E tem a água aqui. Mas é bom a gente descontrair. Mas vamos lá para 1 João. Só aqui na Ebenezer, viu? E de manhã é a mosca. Às vezes aparece para nos incomodar. Eu já brinquei, foi muito com o pastor GI em relação a isso. 5.1. Sim, a gente já leu João sobre quando ele explica quem é os filhos de Deus e o filho do diabo. Agora vamos ver João 5.1. O que é que ele diz? 1 João 5.1. Correto, minha irmã. Pode ler quem encontrar. Amém. Então veja que João está dizendo, todo que é nascido de Deus, crê em Jesus, ama Jesus. Veja, é relacionado, quem ama o pai, ama o filho. Quem não ama o pai, não ama o filho. Paulo vai dizer que quem tem o Espírito de Cristo, jamais vai chamar Cristo de quê? De anátema, de maldito. Quem não tem o Espírito dele, chama ele do que ele quiser, porque não é dele, não pertence a ele, não é filho dele, não é filho de Deus. Aí no capítulo 8, que a gente está estudando no verso 42, quando eles dizem que são filhos de Deus, aí Jesus diz, se vocês fossem filho, se Deus fosse vosso pai, certamente me havias de amar. É isso que ele está dizendo, é isso que João está dizendo aí na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1. Ele diz que quem ama a Deus, ama também quem? O filho, né? Quem ama a Deus, crê no filho e ama o filho. Porque
Jesus, ele veio do Pai. E ele e o Pai são um. Não tem como a gente separar. Estão ligados um ao outro. E é o Pai quem nos leva até seu Filho e nos faz amar o Filho. Veja que o próprio Espírito que habita em nós vai gerar em nós também amor para com o próprio Deus, para com o Filho, porque em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que Deus, o Espírito Santo, derramou o amor de Deus em nossos corações. Quando fala da justificação, ele vai dizer, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, ele enche o nosso coração de amor. E só amamos a ele porque ele nos amou primeiro, diz a palavra. Volto para João, capítulo 8. Veja o verso 43. Jesus faz uma pergunta, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Vocês lembram que em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Olhe, você prega para um incrédulo a palavra de Deus. Você fala de Cristo, fala da verdade. Mas se o Espírito Santo não abrir o entendimento dele, não iluminar os olhos do seu coração, como fez com Paulo, como fez com você, como fez comigo, não tem como. Por isso que nós temos que pregar e orar e pedir a Deus, tenha misericórdia. Nós não sabemos quem são os dele, né? Temos que pregar a todos. Mas aqueles que não serão enviados ao Filho pelo Pai, não vão crer na pregação do Evangelho, irmãos. Não vão crer. Eles vão murmurar, eles vão blasfemar, eles vão se colocar contra Cristo, eles não vão aceitar, eles vão dizer que é mentira, eles não vão crer. Em hipótese alguma, como esses judeus aqui, no final, o resultado vai ser pegar pedra para matar Jesus, porque não acreditavam em Jesus como Filho de Deus, como Messias. Assim também hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá para não ficar cansativo. Aí ele vai dizer, ele vai mostrar qual é a razão deles não crerem nele. No verso 44, vós sois do diabo. Ele fala claramente o que ele estava falando de forma mais escondida, vamos dizer assim. E aí ele fala claramente agora, dizendo, vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, não é Deus. Quereis satisfazer os desejos dele. E ele diz, por quê? Porque Satanás ele foi homicida e ele foi mentiroso. Como? Lembra de Gênesis capítulo 3, ele mentiu para Eva, ele disse, foi isso mesmo que Deus disse, né? Se comer do fruto do conhecimento. Primeiro ele tenta enganar dizendo, olha, é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores. Então ele aumenta, ele exagera a ordem de Deus. Ele tenta confundir a cabeça de Eva. Eva diz, não, de todas não, somente de uma. Porque no dia que a gente comer e nela tocar, ela já fala do tocar, que Deus não tinha falado do tocar. Ela diz, alguns acham que isso ela já estava confusa. Então aí ela diz, vamos morrer. Ele diz, é certo que vocês não vão o quê? Morrer. Vocês vão ser igual a quem? Igual a Deus, ó. Isso, sendo conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Ele. Então, meus irmãos, ele mente desde o início. E ele é homicida desde o início. Por quê? Porque a morte, ela veio por causa do pecado, mas o pecado do homem teve a ação da tentação de Satanás. Então, Satanás, ele é homicida. E ele é mentiroso desde o começo. E no verso 45, Jesus diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor, em Mateus capítulo 4, versículo 6 e versículo 9, na tentação de Jesus, só para a gente observar a ação de Satanás aqui nesse texto. Mateus capítulo 4, eu vou tentar não ser tão detalhista para não cansar os irmãos. Mateus 4, 6 e 9 diz assim, e lhe disse, olha, o próprio diabo, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No verso 9 diz, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então veja como Satanás ele é astuto, né?
ele coloca a palavra de Deus num contexto totalmente diferente do significado dela. O fato de existir, ele está citando o Salmo 91, uma parte do Salmo 91, e esse texto aqui, é claro, se referindo a Jesus, não aponta para o fato de Jesus ele tentar a Deus. Não é pelo fato de Deus me sustentar que agora eu vou colocar Deus em prova. Vocês estão entendendo, né? Viver pela fé não é fazer isso que Satanás está pedindo, né? Está colocando diante de Jesus para Jesus fazer. Não é se colocar, eu quero saber se Deus me protege mesmo, eu vou me colocar numa situação de perigo. Eu vou para entrar num morro onde ninguém pode entrar à noite porque o tráfico toma conta, você corre risco de vida, um exemplo. Não, eu sou crente, está escrito que o Senhor é o meu pastor, que Ele me guarda, que Ele me protege, e eu vou entrar. Não, isso não tem sentido, não é nesse contexto. É claro que Deus nos protege, que Deus nos guarda, mas se eu propositalmente me coloco numa situação de perigo, Deus pode me guardar? Pode, mas se eu faço isso propositalmente, eu estarei correndo o risco das minhas próprias atitudes, e posso colher o que eu tenho plantado, né? E Jesus aqui não precisava, porque o que Satanás estava pedindo aqui a Cristo, eu estou dizendo pedindo aqui, mas colocando como tentação, ele não estava fazendo nenhum pedido, né? Ele está sugestionando aqui, se és, ele está tentando Cristo, ele está tentando fazer com que Cristo prove que é o Filho de Deus, trazendo para si mesmo uma autoridade que não depende ou não dependa da sua plena confiança na presença do Pai para com ele. Não viva da fé. Quando ele diz, transforma essa pedra em pão, Jesus poderia fazer isso como Deus, mas não existe nenhum fundamento nisso, porque ele estava fazendo o jejum de 40 dias, e é claro, ele vai sair, ele é guiado pelo Espírito para isso, ele vai sair muito mais forte daquela situação, mas ele precisa viver como um homem que é totalmente dependente da fé e da confiança no Pai. É a sua relação com o Pai que está sendo colocada em jogo aqui, vocês estão entendendo, né? Na tentação, a mesma coisa de Eva e de Adão. Por que confiar na palavra de Deus? Deus disse que se você comer, você vai morrer. Deus disse que você não deve comer, e se comer vai morrer. Então ele diz que não, que você deve comer. Satanás disse que você deve comer e que você vai ser como Deus. Jesus, ele sabia das ciladas do maligno, e ele sabia que como homem ele precisava depender totalmente de Deus. É isso que Satanás também muitas vezes coloca diante de nós, né? Que nós não dependamos de Deus, não confiemos em Deus, não esperemos nele. Isso não impede da gente fazer a nossa parte, mas nesse contexto aqui, esse salmo não é aplicado. No contexto de você se colocar numa situação de tentação, numa situação de perigo, para Deus provar que Ele protege. Isso não tem sentido. Se alguém quiser falar, fique à vontade, viu, gente? Queria falar, Edvaldo, alguma coisa? Não. Então vamos seguir, né? Então veja bem. Aí no capítulo 8 de João, quando vocês já entenderam a questão de ser homicida, Satanás ser mentiroso e homicida, ele é muito astuto, enganador, ele é falso, é traiçoeiro, ele é considerado o pai desses judeus, porque esses judeus não estavam fazendo a vontade de Deus, mas sim a vontade de Satanás, porque eles estavam querendo matar Jesus, e não estavam acreditando em Jesus. Verso 46, depois de Jesus dizer que eles são mentirosos e filhos do diabo, aí Jesus agora desafia eles, no verso 46, dizendo, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Veja que o próprio Jesus aqui se coloca debaixo do juízo deles, do crivo deles. Vocês acham que se Jesus tivesse algum tipo de pecado, ele teria coragem de dizer isso? Mas ele diz a eles aqui, olha, quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Porque Jesus estava acusando eles. Estava dizendo, vocês querem me matar, vocês são filhos do diabo, vocês são mentirosos, vocês não creem na verdade. Porque quando eles diziam que eram filhos de Abraão, eles estavam mentindo. Eles poderiam ser filhos no sentido de descendência física,
mas não eram filhos no sentido espiritual, porque filho de Abraão é aquele que descende espiritualmente dele, que crê. Diga-me. Correto, correto. Isso mesmo. Correto. Eles tinham a marca da aliança com Abraão no corpo, né? No caso, os homens eram circuncidados, mas no coração não. Porque o que eles faziam era totalmente contrário ao que Abraão fazia. Abraão creu, Abraão se alegrou com o dia de Cristo, creu em Cristo, creu na promessa, mas eles não. Ele creu em Cristo no sentido, como nós chamamos, né? Ele crê no Cristo que havia de vir, no Messias que havia de vir. Então a fé de Abraão ela era prospectiva, era uma fé que olhava para frente. Tá? Ela tinha a promessa como base e olhava para frente. A nossa fé ela faz as duas coisas. A nossa fé olha para o Cristo que veio, olha para trás, mas também olha para frente, para o Cristo que vai vir e vai buscar a sua igreja. Vocês estão entendendo, né? Então, nós já temos a revelação completa. Então, por isso que a nossa fé, por isso que Deus ele pode muito mais cobrar de nós, porque a revelação que foi nos dada foi completa. Abraão não teve a revelação que nós tivemos. Abraão não viu o que aqueles judeus estavam vendo. Abraão não teve a oportunidade que eles tiveram. É como Moisés. Quando Jesus é questionado por Filipe, lá no capítulo 14, que Filipe disse, mostra-nos o Pai. O que Filipe estava pedindo, eu vou até pregar nesse texto domingo, era que Jesus mostrasse o Pai conforme Moisés tinha tido a visão do Pai lá no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo que Moisés ficou com o Pai, Moisés viu, Deus falava com Moisés face a face, a Bíblia vai dizer isso, embora que a visão que Moisés tinha de Deus era uma visão da qual Deus se revelava para ele, não é ver Deus como Deus é na sua glória excelsa e plena, mas é ver Deus no sentido de proximidade, de ter uma intimidade, de Deus se revelar de forma visível, como ele se revelou na sarça, ali como um fogo que não queimava aquela planta. Vocês estão entendendo, né? Então, Moisés até pede a Deus, mostra-me a tua glória, né? E Deus esconde Moisés numa fenda de uma pedra e mostra, né? Você vai me ver pelas costas, mas aí tem toda uma linguagem figurada das obras de Deus, que Deus revela para Moisés. Então, quando Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, Jesus diz, quem me vê a mim, vê o quê? O Pai. Então, vocês estão tendo o privilégio de ver a revelação do Pai em mim, porque eu revelo plenamente o Pai. Um privilégio muito maior do que o de Moisés. Estavam vendo o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que é o privilégio que nós vamos ter, né? Quando chegarmos lá na glória de ver Jesus Cristo face a face. Nós vamos, aquela palavra quando ele diz, eu buscarei vocês para mim mesmo. Eu estava estudando essa semana essa frase, ela pode significar, lá em João 14, quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também comigo, e eu buscarei vocês para mim, eu vos receberei para mim mesmo. É isso que ele diz, eu receberei vocês para mim mesmo. Essa frase, o texto original, ele pode ser traduzido da seguinte forma, eu receberei vocês para que vocês fiquem face a face comigo. Já pensou? É uma linguagem que tenta mostrar a ideia de comunhão, de proximidade. Ficar face a face, nós ficamos, ele dá a ideia de amizade, de comunhão, de estar junto. É o que acontecia com Moisés e Deus. Vocês estão entendendo, né? A proximidade. Ninguém tinha a intimidade que Moisés tinha com Deus, gente, na época de Moisés. Quem era que tinha? Deus ia falar com Moisés no barraco de Moisés, na tenda de Moisés, antes de ter o tabernáculo, a coluna ficava lá, olha, onde Moisés ficava separado do povo, num lugar afastado, porque Deus ficava lá falando com ele. Todo o povo ficava vendo, né? Aquilo de longe. Amigo de Deus. Aí, de repente, Filipe, mostra-nos o Pai. Meu filho, que privilégio maravilhoso, né? Privilégio maravilhoso. Amém? Então, ele diz aqui no versículo, quem me convence de pecado? Vocês podem mostrar algum pecado na minha pessoa? Evidentemente que não.
Aí ele vai adiante, se vos diga a verdade, então por que razão não me credes? Então o fato deles não poderem acusar Jesus, quando eles não podem acusar Jesus, eles mesmos se acusam. Então por que vocês não creem no que eu falo? Então se vocês não creem no que eu falo e ao mesmo tempo não podem me acusar do pecado, quem é que está errado aqui? Sou eu que estou falando alguma mentira ou é vocês que não estão acreditando na verdade? Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui no seu ensinamento, no seu discurso com os judeus que não criam nele? E aí ele continua no verso 47, quem é de Deus, isso aqui é interessante, irmãos, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês lembram, né? Só vem a mim quem o Pai enviar. Isso nós vimos no capítulo 6. 6:44, correto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Estou adiantando. 48. Responderam, pois, os judeus, diante de tudo isso, quando Jesus diz que eles não são de Deus, não ouvem a palavra de Deus, porque não são dele, são filhos do diabo, aí no verso 48 eles vão falar. E aí eles dizem, porventura não temos razão em dizer, olha aí, que és o quê? Samaritano e tens demônio? Meu amigo, quando o camarada não é liberto dos seus pecados, ele não aceita a verdade de Deus. Ele não aceita. Por isso que Jesus diz aqui no verso 47, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e afirma claramente, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí eles vão chamar ele de samaritano, isso era a mesma coisa de dizer que você não valia nada, tá? É uma maneira de te humilhar, é uma maneira de dizer que você não tem valor nenhum, porque eles não valorizavam os samaritanos, né? Tentando humilhar. E tens demônio, estavam dizendo que Jesus estava possuído por um demônio, ou por demônios, e que aquelas palavras estavam vindo justamente de um ser maligno. E aí no verso 49, Jesus não fica calado. Jesus diz, eu não tenho demônio. Você vê que, mas ao mesmo tempo você vê a mansidão do Senhor, né? Como o Senhor respondia a eles. Ele não pecava em nada, nem nas suas palavras. Agora, ele falava a verdade, então ele não pode aceitar isso calado. Então ele diz, eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Veja, o que ele falava e o que ele estava fazendo era para glorificar o Pai, porque ele veio cumprir a vontade do Pai. Tem muitos textos que vão provar isso. A missão dele é a missão do Pai. Agora, eles, quando estão desonrando Jesus e chamando ele, dizendo que ele tem demônio, ou que ele é um samaritano, eles estão blasfemando contra o próprio Pai, contra o próprio Deus. Se não recebem um filho, também não recebe o Pai. Se fala contra o filho, fala contra o Pai. E aí ele vai dizer aqui, olha, no verso 50, eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em contrapartida, quem não guarda a palavra dele, verá o quê? Verá a morte eternamente. Vocês estão entendendo? Jesus, ele usa, Paulo é quem vai usar muito dessa figura de linguagem, que se chama de litotes, né? Eu não sei se uma litote é quando você tenta afirmar uma coisa começando com um não. Então, veja o que é que ele vai dizer aqui. Quando ele diz no versículo 40, ou melhor, o 50 e 51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, ele está querendo afirmar que essa pessoa viverá eternamente. Ele usa uma negação para fazer uma afirmação. Quando ele diz, você não verá a morte eternamente, então, você que crê em Jesus e que guarda a sua palavra, você terá vida. Porque ele já tinha dito que era a luz da vida. Ele já tinha dito que quem tivesse sede fosse até ele. Porque ele é a verdadeira, ele é o pão que dá a vida. Quem come da sua carne, bebe do seu sangue, tem a vida eterna. Então ele é quem dá a vida. Ele é a luz da vida, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Então,
A vida quem dá a Ele, quem crê nele, nas suas palavras, quem abraça Ele com um coração cheio de fé, tem a vida e a vida eterna. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. E aqui os judeus, eles continuam com a sua resolução em não acreditar nele, porque não eram de Deus. Versículo 52. Isso. Eu falei da outra vez o que significa guardar a palavra, né? Os irmãos lembram, né? Guardar a palavra é obedecer a palavra, é aceitar a palavra, crer nela, zelar por ela. Isso é guardar a palavra de Deus. E aí, no verso 52, disseram os judeus: agora estamos certos, mais uma vez, olha, que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Veja que eles estão interpretando literalmente, estão pensando na vida aqui, no sentido com esse corpo, né? Eles não estavam entendendo claramente o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus está falando de vida eterna, ele está falando do ressuscitar após essa a morte nessa vida. É aquilo que ele diz lá em João 11, 25, lembram? João 11, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. É essa vida, é a nova vida que Deus tem preparado para nós, conforme Apocalipse 21, novo céu, nova terra. Então, é isso que o Senhor está falando, mas eles estão entendendo como se fosse nessa vida. Quer dizer que, como é que pode? Ninguém vai morrer, quem crê em ti? Ninguém vai morrer? Que história é essa? E aí eles vão dizer aqui no verso 52, és maior do que Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão morreu, os profetas morreram, e tu que estás aqui dizendo que é o Filho de Deus, que tuas palavras vêm de Deus, quem crê em ti não vai morrer. Eles estão entendendo literalmente. E aí, irmãos, no verso 54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Olha o que Jesus está querendo dizer aqui, é interessante, viu, irmãos? Ele está dizendo que o Pai, a gente já tinha visto que Jesus disse que o Pai é quem dá testemunho dele, mas eu queria que vocês abrissem no capítulo 11 de João, só passar aí umas 2 folhas, no capítulo 11 de João, no versículo 4, eu já estou terminando, no versículo 4, alguém pode ler João 11, 4. Amém. Veja, a doença de Lázaro, que iria levar Lázaro à morte, iria servir para a glória de Deus, mas para também o Filho ser glorificado pelo próprio Pai. Jesus ia ser glorificado pelo Pai, ou seja, o Pai iria glorificar o Filho na obra que ele iria realizar da ressurreição de Lázaro. Vocês estão entendendo, né? Mas o Pai glorifica o Filho não somente quando ele faz obras semelhantes à do Pai, ressuscitar mortos, né, curar enfermos, pregar a verdade, fazer a vontade do Pai, não somente nisso, mas o Pai vai glorificar o próprio Filho na ressurreição dele, na exaltação dele, no fato dele se tornar agora Deus homem, e como homem acima de todos os homens. Sabe aquele texto, quando ele ressuscita, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Antes ele não era Deus? Ele não já tinha esse poder? Como é que pode agora ele dizer que todo o poder foi dado a ele? Ele está falando agora como homem. Vocês estão entendendo, né? Depois da ressurreição, ele agora é o Deus homem, que vai subir ao céu e vai estar à destra de Deus, reinando sobre todas as coisas. Então, meu Pai me glorifica. Paulo vai dizer que Deus exaltou ele de tal maneira, por causa da sua obra na cruz, como homem, que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o quê? O Senhor. E a palavra Senhor é a mesma palavra Senhor que tem no Antigo Testamento para Deus. O salmista vai dizer que Deus disse, né? O meu Deus disse ao próprio, né? Salmo 22, né? Isso. Assenta-te à minha direita. Salmo 22, né?
Salmo 22, isso aqui é uma memória boa, viu? Ainda chego lá, viu, com uma memória dessa. Isso é verdade. Salmo 22, verso 1. Né? Não, perdão, não é o verso 1, não. É Salmo 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Salmo 22 mesmo? Agora pegou a nossa memória, Flávio. Assenta-te à minha direita. Salmo 110, amém. 110 o quê? Verso 1, né? São tantos salmos messiânicos que... Mas é isso mesmo. O Salmo 22 é: meu Deus, por que me desamparaste, né? O verso 1, é isso mesmo. Salmo 110, correto. É esse texto que eu queria. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Jesus Cristo como Senhor, é um cumprimento desse salmo aqui. Plenamente. Diga, minha querida irmã. Pode. O Senhor ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Davi está falando aqui profeticamente. Profeticamente, ele está se referindo ao Salvador, ao Messias. Esse Senhor aqui é Cristo. Agora, a gente sabe que é Cristo pelo cumprimento dessa palavra. Se a senhora abrir sua Bíblia, abra em Mateus 22. Vá lá para Mateus 22, 44. Os irmãos podem abrir também. Do Salmo 110, 1, a gente vai para Mateus. A gente vai abrir em 2 textos, tá? Ou 3, só para... A dúvida da irmã é muito boa. Disse ao Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, vamos lá. Vamos para Mateus 22, 44. Mateus 22, 44. Depois a gente vai abrir em Hebreus 1, 13. Mas vamos para Mateus 22, 44. Estamos estudando a Bíblia, né? Então não tem... É bom. Alguém pode ler? E agora? Vocês estão entendendo? Mateus, capítulo 22, versículo 44. Veja o contexto aí. Cristo é quem? O filho de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está dizendo, disse Deus ao meu Senhor, aquele que está acima de mim, ao meu Deus. É complexo, né? Mas é isso que Jesus vai dizer aqui, olha. Veja o verso 43, irmã. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo quê? Pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Pai, né, o meu Senhor, ao meu Senhor. E é interessante que em Mateus, os 2 senhores estão com S maiúsculo, né? É o que não tem no Salmo. No meu não tem, na minha versão, em algumas versões traz, que seria o ideal. Jesus está dizendo que esse Senhor, que Davi está dizendo, que o Deus, o Yahvé, o Deus de Israel, vai dizer ao seu Senhor, assenta-te à minha direita. Vocês lembram que Deus tinha prometido a Davi que haveria um rei, que iria vir dele e que iria reinar eternamente? Davi está puxando isso na sua memória e está dizendo que Deus vai dizer aquele que vai reinar eternamente, aquele que é Senhor sobre mim, que eu não sou nada. Ele diz, o próprio Jesus diz que é o próprio Espírito Santo que está revelando a Davi aqui, mesmo que Davi não tivesse uma compreensão como nós temos hoje. Aí no verso 45, olha o que Jesus diz, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? Ninguém podia responder. É o que ele vai dizer mais na frente. Antes que Abraão existisse, eu sou. No texto que a gente vai ler aqui, ele vai dizer isso. Então, ele está acima de todos. Como homem, vocês estão entendendo, né? Ele era Deus, sempre foi Deus, mas ele não se tornou homem.
Então aí ele vem como homem, ele não morre no nosso lugar. Então Deus o exalta agora como homem, o Pai o exalta como homem, e como homem agora ele se tornou também o quê? Deus. Vocês estão entendendo, né? Se tornou Deus. É o único homem com um corpo glorificado, reinando sobre todas as coisas. Ah, sim, falta abrir em Hebreus. Vamos lá? Hebreus 1:13. Pode ler, irmão Edvaldo. Pronto, Hebreus ainda é claríssimo também, né? Hebreus está dizendo que essa palavra não foi dada a anjos, muito menos a homens, né? Mas ele está falando sobre o Filho aqui, sobre o próprio Jesus, que Jesus está acima de anjos, Jesus está acima dos sacerdotes, Jesus está acima justamente de Abraão, Jesus está acima de tudo que o Antigo Testamento, tudo conduz a Ele. Ele está acima de tudo. Ele é a expressão ou resplendor da glória do ser de Deus, como ele diz em Hebreus 1 aí no versículo 3. Amém, meus irmãos? Vamos voltar para o capítulo 8 para a gente encerrar. Entenderam aí o fato da glória, quando Jesus está dizendo, o Pai me glorificará. Eu não estou procurando minha glória não, tenho quem me glorifica, o Pai me glorificará. E o Pai glorificou o Filho, exaltou o Filho sobre todas as coisas. Porque quando o Filho é glorificado, o Pai também é. O Pai é glorificado por meio do Filho, mas o Filho também era glorificado pelo Pai na obra. Agora como homem, também. Antes ele era Deus sem ser o quê? Homem. Ele se tornou carne, aí no momento em que ele estava aqui, lembra que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma humana, né, se tornando igual a nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se tornou plenamente homem. Aí a irmã diz, mas ele não fazia obras, de repente ele estava andando sobre o mar, mas era pelo poder do Espírito de Deus na vida dele, usando ele. Porque a intimidade dele como homem com o Pai era perfeita, porque não havia o quê? Pecado. Além dele ser o Filho unigênito, né? Porque ele é a encarnação da segunda pessoa da divindade. Então há uma relação especial da pessoa do Pai com a pessoa do Filho que se encarna e passa a ser chamado de Jesus. Aprove a Deus que nele, como homem, residisse toda a plenitude da divindade, depois da sua glorificação. Depois da sua ressurreição. É claro, já habitava, mas aí, quando vem a ressurreição, ele não tem mais as limitações que nós homens temos. Quando a gente ressuscitar, a gente vai morrer? Não vai. A gente vai pecar? Não vai. Jesus também não pecou, né? O caso de Jesus é especial, né? Porque Jesus tinha a natureza divina e humana, e a natureza humana dele estava sempre submissa à divina, mas ele, quando estava aqui, ele estava vivendo como, é claro, na pessoa de Jesus havia Deus e homem, mas ele era humano e vivia como um homem, debaixo da limitação humana, respeitando todas as limitações que o homem tinha. Isso é uma coisa assim que vai além, né, da nossa... Mas é interessante, é profundo e interessante. Vamos encerrar, né? Vamos caminhar? Então, ficou claro esse texto? Vamos terminar? Então, ele está dizendo que quem glorifica é meu Pai. Verso 55, entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Olha aqui, irmãos, o próprio Jesus dizendo, é claro que esse conhecimento aqui dele com o Pai é um conhecimento que o texto de João já falou, desde o começo, né? Que ele revela ao Pai. Nós vimos isso, estudamos isso no início, em João capítulo 1. Vocês devem lembrar, no versículo 18. Eu leio para vocês. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É esse conhecimento que ninguém tem, só Jesus tinha.
ele diz, então estou falando o que eu sei, o que eu conheço. Conhece não só no sentido de conhecer a verdade sobre Deus, mas ele conhece a Deus como nenhum homem conhece. Porque a intimidade que ele tem com Deus e que tinha antes mesmo dele se tornar homem, na sua glória, é perfeita, é plena, é única. Ele e o Pai são um. Tá? Então, Colossenses 1,17, Paulo vai dizer algo interessante também. Eu gostaria de ler para vocês. Colossenses 1,17. Só falta um versículo agora para a gente terminar, dois versículos. Colossenses 1,17, Paulo diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Porque quando eles disseram, tu és maior do que Abraão, quem pôs te fazer ser? Aí Jesus disse, eu não preciso me fazer ser. A ideia é essa, porque quem me glorifica é o Pai, porque eu conheço Ele, e eu falo daquilo que eu conheço. Aí no verso 56 eles vão dizer, Abraão, vosso pai, Jesus vai dizer, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia e regozijou-se, viu e regozijou-se. A gente já explicou isso. Aí no verso 57 eles vão perguntar, ainda não tem 50 anos, isso não quer dizer que Jesus tinha 40 e poucos anos, ou aparentava ser uma pessoa velha, nada disso. É só a maneira deles falar, você não tem nem 50 anos, e vistes Abraão? Aí Jesus, no verso 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aí é a mesma afirmação que Deus faz a Moisés, quando Moisés pergunta, quem é que está me enviando? Eu sou, é quem está te enviando. Jesus é Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele e o Pai são um. Ele é Deus. E aí no verso 59 eles viram isso, tanto eles entendem que Jesus estava dizendo que Ele era um com Deus, ou igual a Deus, que o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar o quê? Flores para dar a Jesus? Vão pegar pedra para matar Jesus. Por quê? Porque isso para eles é uma blasfêmia. Em Levítico capítulo 24, verso 16, a pena para quem blasfemasse contra Deus era a pena de morte com apedrejamento. Então eles vão pegar pedras, porque o templo ainda não tinha sido terminado de construir, ainda tinha pedaços de pedras lá, perto assim, e aí eles foram pegar pedras e Jesus, olha, não era a hora ainda, iria acontecer, mas não era a hora. Então pegaram em pedras para atirarem nele, como fizeram com Estevão, que morreu, porque eles disseram que Estevão estava blasfemando contra a lei. Veja, contra a lei, falando contra a lei. Sim? Saiu pelo meio do povo, os discípulos ali, chegou na hora. A palavra ocultar pode significar também esse ocultar assim, mas alguns acham, né, que Jesus aqui, aqui houve um tumulto, né? Era muita gente e Jesus não estava só, seus discípulos estavam com ele, tinha muita gente com Jesus também, ali, que estavam com Cristo, não só os 12, mas outros discípulos que a gente vai ouvir falar deles lá em Atos 1, né? No caso do próprio discípulo que vai assumir o lugar de Judas, né? Matias, né? Que é aqueles que andavam com ele desde o começo. Então, provavelmente, quando Jesus falou isso, houve um rebuliço e Jesus percebeu que eles correram para pregar em pedras, que provavelmente não tinha ali aos pés deles. Então, era fácil naquelas ruas de Jerusalém, com tanta gente nesse período de festa, e com os discípulos ali protegendo também o Senhor, que Jesus, ele, além de haver a questão dele ser o Filho de Deus, né? Pode ser também. É isso que a gente não sabe. Se Jesus, aqui como homem, ele se ocultou, de todo jeito é Deus, né? Ou ele se ocultou no sentido deles não conseguirem enxergar, porque para Deus, ele é o Filho de Deus, né? Pode também, sem nenhuma dúvida. Aquele que anda sobre o mar pode também sumir, não, eu digo, se ocultar de uma forma que a gente não sabe explicar, né? Ou ele saiu às escondidas, ou ele saiu por uma forma miraculosa. Pode sim. Viu, irmã Edevaldo? Diga, irmã Elizabeth. Também diz isso, lá em Nazaré. Isso, lá em Nazaré, que ele também se ocultou. Aí os estudiosos, eles ficam nessa pela própria palavra, não dá para a gente saber se houve aqui um milagre,
né? Ou realmente esse ocultar aqui foi com a capacidade dele, juntamente com os seus discípulos. Pois não, irmão Edvaldo? Dá a entender isso, né? É interessante, é interessante. Você vê a questão das traduções. Reina Valera. Muito interessante o que o irmão falou aí. Não era impossível. Não era impossível. Vocês sabem que quando... Sim, seria um milagre também. Seria um milagre também. Vocês lembram que os anjos, quando foram destruir Sodoma e Gomorra, e os homens tentaram né, ter relação com os anjos, queriam violentar os anjos, queriam que Ló entregasse os anjos. Vocês lembram da história? E Ló ofereceu as filhas. E os anjos disseram, não, rapaz, espera aí, a gente vai só aqui. Ficou todo mundo cego. Espera aí, a gente vai dar só uma ordem aqui. É brincadeira. Então, para Jesus se ocultar, evidentemente, de repente, eles, quando pegaram nas pedras, cadê o Senhor? Então, é interessante, é interessante. Mas o que eu quero que vocês guardem no coração, nesta assim... Sim, diga, minha querida. Sim, Sodoma e Gomorra, lá em Ló. Eram o quê? Não. Eram só 2. Dos 3 que foram a Abraão, só 2 foram para Sodoma. Tinha. Todos os anjos têm. Inclusive, Satanás é um anjo, né? Só que é um anjo caído. Os demônios são anjos caídos. Só que são anjos maus. Eles têm muito poder. Muito poder. Estão acima da gente. Pelo que a Bíblia fala, quando você vai ler Apocalipse, que quem vai causar várias coisas que vão acontecer são os próprios anjos, né? Para realizar qualquer coisa, Deus é quem ordena. Até o próprio diabo, para fazer alguma coisa, ele só faz debaixo da autorização ou da limitação que Deus colocou para ele. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou, que o anjo apareceu para os soldados desmaiaram de medo? De repente a pedra tinha sido removida, o anjo estava sentado na pedra, né? Os anjos sempre estão presentes quando há eventos especiais, salvadores, redentores. Vocês estão entendendo? Por exemplo, no nascimento de Jesus, apareceu um coral de anjos e os anjos falaram com os pastores. Vocês estão lembrados? Para Jesus nascer, quando houve as profecias, Gabriel apareceu para Maria, aparece para José. Então os anjos aparecem quando Jesus ressuscita. Os anjos aparecem quando Jesus está o quê? Subindo ao céu. Os anjos confortam o Senhor quando ele está sendo tentado. Os anjos confortam o Senhor lá no Getsêmani, quando ele está sofrendo. Então os anjos, ele vai vir, todo olho verá, ele virá com seus santos anjos, que vai recolher os seus, o trigo, mas também vai ser lançado o joio no fogo. Ele vai recolher as suas ovelhas dos 4 cantos da terra. Então os anjos sempre estão envolvidos, Apocalipse, em eventos cruciais da salvação, na história da humanidade, dentro do plano salvador de Deus, redentor de Deus. Vocês estão entendendo, né? Os anjos, eles estão incluídos nesse plano e envolvidos nesses eventos, mas sempre aparecem em eventos assim especiais. É tremendo isso. Amém, meus irmãos? Guardemos no coração que aquele que guarda a palavra do Senhor verdadeiramente é seu discípulo, e aquele que guarda a sua palavra é verdadeiramente liberto do pecado. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso grande eu sou, e nós saímos daqui confortados com a sua palavra.